para gravar agora e compartilha a tela. Agora vai. É a primeira vez que eu estou fazendo sozinho. Vamos lá, screen 2. Share. Bom, gente, novamente, boa noite a todos. Todas. Vocês estão vendo aí a tela completa, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, retomando, essa é uma série de estudos sobre esse livro aqui, tá? A Origem. Que esse livro, então, como eu falei na última reunião, ele tem 4 visões em relação à origem, tá? Ou seja, a gente está falando aqui de Gênesis e eles entram também em relação ao dilúvio, se foi global ou não, tá? Então, tem 4 pessoas que escrevem aqui, que são figuras que se destacam na literatura, nas mídias sociais, de longa data, né? É o Ken Ham, eu falei na semana passada. Em breve a gente vai subir o vídeo, né, no YouTube, no canal da BC2-ERG, tá? É o canal do núcleo da BC2. E o Ken Ham, então, ele tem a visão de que Gênesis é literal, na literalidade de Gênesis, ou seja, 7 dias, 24 horas. Ele é o construtor lá da réplica, a famosa réplica da Arca, tem lá em Kentucky, né? Ele tem um parque temático, o Parque da Criação, Museu da Criação, né? E ele é do ministério, ele tem um ministério chamado Answering Genesis, um ministério riquíssimo, né? Que tem um site que tem até os journals dele próprios de pesquisa, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre o Hugh Ross. O Hugh Ross vocês já vão ver, né? O que ele acredita é uma visão diferente sobre a origem, tá? Então, cada reunião é uma, então até completar 4. E na quinta reunião, a ideia é fazer o choque entre elas. A gente vai fazer mais críticas, com mais detalhes e confrontar uma em relação à outra, né? Lembrando que a BC2 não tem uma opinião, tá? Não assume uma postura em relação à origem, tá? E o que eu coloco aqui, eu sempre deixo claro que é minha opinião pessoal, tá? E a minha opinião pessoal não é essa visão aqui de hoje. Tem gente que acha que quando eu falo de uma visão, eu vou falar sobre o Hugo Ross, que eu compartilho dessa visão, mas não é, tá? Ser bem claro isso, tá? Então, aqui tem um site do Cristãos de Ciência, tá? Que é essa organização que são quase 200 núcleos escolares no Brasil todo, tá? Então, nesse momento, tem vários no Brasil discutindo diferentes temas, tá? Sobre fé cristã e ciência. Bom, esse livro é um livro recente, 2019, ele é uma edição mais atualizada. O último livro eram 3 visões, tá? E agora entrou o design inteligente, tá? Que é uma 4ª visão. Então, vou passar aqui. Bom, dando um contexto histórico, a visão de hoje, o Hugh Ross, ele defende o criacionismo chamado progressivo da Terra Antiga, tá? O criacionismo progressivo da Terra Antiga, então, já é para entender 2 palavras importantes. Progressivo, ou seja, a criação vai tendo desenvolvimento progressivo, mas não é evolução, tá? O Hugh Ross, ele não acredita não acredita, na verdade, não aceita as evidências de evolução e é de Terra Antiga. Então, o nome Terra Antiga dá para entender que, para ele, Gênesis não é literal, tá? Então, o universo e a Terra têm o que a ciência diz que tem, tá? Tem um universo uns 13,8 lá bilhões de anos, né? O homem lá em 100, 200 mil anos, tem uma discussão grande em relação a isso aí, tá? E a Terra também, enfim, bota aí mais um bom tempo, tá? Não foi criado como a visão anterior que eu falei acredita. De uma vez só e ao longo de 7 dias, 24 horas, tá? Bom, para deixar claro, o Hugh Ross também comenta que essa visão da Terra Antiga é uma coisa nova. Tem gente que acha que a ciência evoluiu agora, as pessoas deixaram de acreditar que Gênesis é literal. Não.
há muito tempo atrás, muitos já não acreditavam, duvidavam. Começar pelo Agostinho, né? O outro também, Isaac Newton, já questionava em algumas cartas. Esse é um trabalho que o Hugo Royce cita, né? A correspondência de Isaac Newton. Ele já acreditava que a Terra foi formada ao longo de um grande processo, ao longo de, enfim, diversos anos, tá? E só lembrando, gente, vocês podem interromper, tá? Pode falar que é um bate-papo, tá? Essa reunião não vai ser modelo palestra, então vocês podem botar a mãozinha aí. Na verdade, é mais fácil abrir o microfone e me chamar. Vai ser difícil de eu ver aqui, que eu estou com 2 telas e estou apresentando ao mesmo tempo, tá? Tá bom? Eu vou usar a abreviação CTA, que é o Criacionismo Terra Antiga, né? Tá? O que eles acreditam, então? Quais são as crenças? Tem alguns pontos aqui. Então, primeiro, a rejeição ao ancestral comum. Então, eles rejeitam as evidências de que os seres vivos, né, a grande parte, eles tinham, né, eles tiveram um ancestral comum, e eles acreditam que somente uma espécie somente teve desenvolvimento entre a espécie, cruzamento entre espécies. Então, dentro das espécies pode ocorrer, melhor falando, variabilidade, subespécies sendo formadas, mas não pode ocorrer uma espécie gerando, né, formando uma espécie diferente, tá? Então, eles rejeitam a ideia, né, a evidência do ancestral comum. É o primeiro ponto. O segundo ponto, para eles não existe o conflito entre a ordem da criação de Gênesis 1 e a cronologia científica dominante. O que é, de certa forma, interessante, né? Porque, apesar de acreditarem na Terra Antiga, né, e algumas evidências científicas, eles não veem um conflito na forma de que está escrito o capítulo lá de Gênesis 1, ou seja, terra sem forma e vazia, criou Deus os céus e a terra, separou a água, veio vegetais e tal. Então, toda aquela forma, ao longo dos dias, aquela ordem da criação, né, eles não veem um problema com a cronologia científica dominante, tá? Para eles. O terceiro ponto. Eles veem múltiplas interpretações do relato da criação. Então, dias, para eles podem assumir dias, a palavra dias, como dias de revelação, dias da criação de 24 horas separados por longas eras, né? Então, eram grandes eras entre esses dias de criação de 24 horas. O C, tá? Aqui, dias da criação pode ser somente uma estrutura literária, tá? D, dias de criação de 24 horas após um intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e 1:3, tá? Então, essa é a chamada também teoria do gap, né? Princípio criou Deus os céus e a terra, aí tem um gap grande aí, a terra era sem forma e vazia. Então, uma das interpretações, né, de um ramo, né, do CTA acredita que teve o chamado gap, existiu uma terra sem forma e vazia antes de Deus criar todo o resto, tá? Dias de criação são analógicos ou temporalmente relativos, tá? Então, são dias que fazem analogia com outras coisas, tá? Ou relativo a um período que vai se intercalar se relacionar com outras coisas na Bíblia, tá? Acho que a gente vai falar um pouco mais na frente. E o F é dias de criação como eras ou longos períodos de tempo, tá? Seria uma das interpretações. Então, como grande parte das discussões bíblicas, principalmente em relação à origem, né, existem diversas ramificações, né? Como o meu pastor lá, o do Charles, fala, o Maurício fala que eu não compro um pacote fechado. Então, o próprio CTA não é um pacote fechado. Tem diversas ramificações, diversas leis de pensamento dentro da Terra Antiga, tá?
Quem acredita nas evidências científicas da idade da Terra e do homem pode divergir em outras coisas também, ou a forma, como foi formado o universo, a humanidade, por aí vai, os seres vivos. Ok? Uma pergunta aqui? Bom, vamos lá. O Hugo Rice é esse carinha aqui, ó. Estão vendo a figura aí? Sim. Então é ele aqui, tá? Um senhor. Ele nasceu em 45, lá em Quebec, em Montreal, tá? No Canadá. Ele é formado em Física pela Universidade de British Columbia, que fica lá em Vancouver. Tá? Eu tive a oportunidade de visitar, é lindíssimo o campus dessa universidade. Tá? Ele fez o doutorado dele em Astronomia, tá? Na Universidade de Toronto. E em 1986, ele fundou um ministério chamado Reasons to Believe. Tem o símbolo deles e o link aqui em cima. Tá? Então, da mesma forma que eu falei da última reunião, que o pessoal da Terra Jovem, o criacionismo Terra Jovem, eles também têm o Ministério Answering Genesis, que é bem forte, que tem jornal próprio, que fazem artigos, publicam artigos no site, fazem eventos, palestras no mundo inteiro, tem canal no YouTube, muito bem feito, esse também tem. Então, da mesma forma, um advoga passa desenvolvendo a ideia da Terra Jovem, e esse traz a ideia da Terra Antiga. E aí eles fazem a gente vai ver que é uma grande salada de pensamentos aqui. Tem design inteligente misturado aqui, tem um pouco de evolução, mas eles não falam que é evolução, uma salada aqui. Vamos lá. Esse aqui é o site deles, tá? Reason to Believe. É um site também muito legal, bem interessante, tá? Vou passar aqui. Um dos pontos que ele aborda no livro, tá? É o chamado criacionismo do Dia-Era. Então, ele se foca em cima desse chamado criacionismo do Dia-Era, tá? E aí desenvolve todo o resto da ideia dele. Acha que ele considera esse ponto mais importante para falar sobre o criacionismo da Terra Antiga. Tá? Então, falando sobre o conceito da palavra Yom, hebraica, tá? Em cima dessa palavra, né, que seria, né, dia, mas ele fala que esse dia não é o dia, né, seriam eras, né, por isso que chama de dia-era. Tem algumas coisas importantes de destacar aqui. Um deles é o que ele chama de milagres transcendentes, que aí é um milagre que tem uma frequência, que está aqui no gráfico, lá, baixíssima, que ela é pontual praticamente, né? É um milagre então que transcende, que é, por exemplo, o início da criação. O início da criação é um milagre que transcendente. Depois, com uma frequência maior, ocorreram milagres transformacionais, também no início da criação. Ou seja, um milagre que começa a transformar, né, a matéria, transformar os seres, tá? E aí você pode imaginar que ele acredita, então, que a participação ativa, né, de Deus ao longo do desenvolvimento, né, e alteração dos seres vivos. Bom, o outro milagre que tem uma frequência bem maior, a maior frequência, é o tipo de milagre chamado sustentador. É esse milagre, então, que sustenta as leis físicas e mantém o universo da forma que a gente conhece. Tá? Que ele usa como sinônimo o ajuste fino do universo. Tá? Tem até um livro, uma graphic com esse nome, muito legal. Tá? Isso baseado, então, lá na passagem de Colossenses 1,17, que fala assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tá? Ou seja, então, Deus sustenta, tá? Ele tem, de forma milagrosa, a manutenção das leis físicas. Tá? Outro aspecto importante do criacionismo chamado do dia-era é que o pecado, para ele, não alterou as leis da física. Tá? Não ocorreu alteração das leis da física com a entrada no pecado de Adão. Né?
Muitos acreditam, né, que tem uma linha de pensamento, isso tem também lá no Terra Jovem, que a entrada do pecado deturpou, alterou, os seres vivos, alterou a espécie de forma que a gente não consegue dizer, né? Mas para ele não ocorreu alteração, o pecado não trouxe alteração, né, nas leis da física e, portanto, isso não alterou, isso não trouxe nenhum tipo de alteração física, né, para a criação. Bom, o último ponto aqui, ele rejeita o chamado concordismo bíblico. Tá? O que é o concordismo bíblico? É quando ocorre uma forçação de barra, né? Quando pesquisadores, né? Enfim, as pessoas começam a tirar, a tentar encontrar trechos na Bíblia que vão bater certinho com a ciência. Como, por exemplo, né? Uma passagem lá que o Sol parou. Aí ele vai lá fazer cálculos na ciência para achar uma forma de explicar que o Sol literalmente ele parou, por exemplo. Tá? Então ele começa a encontrar formas de colocar a ciência, tá, no mesmo patamar da leitura literal dos textos bíblicos. Tá? É chamado concordismo bíblico. Tá? Então ele rejeita o concordismo bíblico e aceita o concordismo chamado de moderado. Tá? Então é no meio do caminho, não é bem assim. Então o concordismo moderado vai dizer que o Sol parou porque é relativo, que era da passagem, que era o que eles acreditavam naquela época e tal. Tá? E então ele sugere um modelo chamado de integração construtiva, onde então a ciência é utilizada, né, os achados científicos para integrar e melhorar o conhecimento bíblico. Tá? Alguma pergunta aqui? Gilson, Uhum. então no caso para ele e para o pessoal da Terra Jovem, eu não sei bem das outras visões, que o pecado só afetou a moralidade do homem, não afetou assim, alguma parte do cosmo, vamos bem dizer assim. Não, para a Terra Antiga. Eu estou falando Terra Antiga, para ele não afetou. Isso. Terra Jovem, eles acreditam que sim. Entendi. Tá? Pelo menos o autor, o Ken Ham, né? Que é o que, vamos dizer assim, o expoente do movimento. Mas ele tem sempre uma divergência de um ou outro aí, mas acredito que a maioria deve aceitar que sim. Tá? Tem gente até que eu já ouvi falar que diz que alterou o DNA, né? E esse é transmitido ao longo das gerações, o pecado e por aí vai, iniquidade. Bom, vou passar aqui. O Hugo Royce ele cita alguns textos bíblicos, né, para sustentar, né, um modelo chamado do dia-era. Então, por exemplo, o primeiro é o que eles chamam de eventos do sexto dia, né, que eles levaram muito tempo. Então, o evento do sexto dia, não sei se vocês recordam lá, né, em Gênesis, lá na criação, né, do homem, aí depois faz a mulher e tal, né? E aí porque tem um intervalo, né? Gênesis 1, Deus fala, e do Gênesis 2 ele retoma de novo, tá? E depois que no sétimo descansou. Bom, então ele fala que o sexto dia não podia ser um dia de 24 horas, porque tá, Adão nomeou os animais, e teve toda uma série de coisas que aconteceram, tá? No sexto dia, que isso não poderia ser, de fato, literal, esse tempo, tá? Então, você levou pelo menos mais do que 24 horas. Ele fala até que levou algumas semanas no livro. Tá? Bom, o segundo ponto é a continuação do sétimo dia, que é um dia de descanso, né, do sétimo. Então, tem as passagens bíblicas aqui, tá? Pelo tempo não vai dar para a gente ler, mas no Salmo 95, João 5, lá, Hebreus 4, né? Fala que o descanso continua e tal, de Deus. Então, da ideia que o sétimo, ou seja, o descanso, ele não acabou.
Até porque, depois a gente vai ver mais para frente, né, quando discutir o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, né, que ele trabalha mais em cima disso. Na verdade, o John Walton vai falar que descanso ele é Deus, de fato, é, aproveitando a criação dele. Então, por isso que ele não acaba, né? Então, o descanso é o homem atuando na sua função específica, que ele tem que atuar, como Deus colocou ele naquele ambiente, um ambiente pronto para ele, tudo funcionando, um ambiente funcional, e Deus gozando, né? Ele tendo prazer na criação dele ali. Né? Então, isso é a ideia do descanso, é essa a ideia, não a ideia de dormir, de descansar. Né? Tem outros textos bíblicos que defendem isso lá, vocês podem pegar essas passagens. Bom, ponto 3, tá? Existem diferentes referenciais de tempo. O Salmo 90, né, o versículo 4, fala do tempo. Eu fechei aqui, olha aberto. Espera aí, apitou um negócio aqui, deixa eu tirar. Deixa eu fechar aqui. Então, Salmo 90, versículo 4, fala assim, ó, pois mil anos aos teus olhos são como um sono. Não, desculpa. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tá? Então, fala da relatividade do tempo, e o referencial de tempo que para Deus é diferente. Então, ele tem uma ideia que isso foi usado também em Gênesis, esse referencial de tempo de Gênesis para Deus é o que o autor colocou, que não necessariamente significa que deve ser literal, tá? Citando esse trecho aqui de Salmo, por exemplo, como exemplo. Outro ponto 4, a eternidade de Deus que é comparada. No mesmo Salmo 90, versículo 2, fala: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele fala assim, ó, se os montes foram feitos em um dia, Deus falou, monte, pum, né? E formasse na terra um mundo, tudo foi formado tão rápido, como assim o versículo fala de eternidade, eternidade, tu é Deus, então tu és o Deus de que de ontem? Porque o monte foi criado ontem, então não pode ter sido literal, tá? Isso foi ao longo de um grande processo, um grande tempo, porque o autor do Salmo já tinha a ideia disso já, enfim, sendo criado de longa data, tá? Pelo menos mais do que um dia, tá? Bom, o ponto 5, afirmações sobre a antiguidade da Terra, né? Botei já aqui, né? O Abacuque 3:6 fala assim, ó, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos, tá? E também tem 2 Pedro 3:5. Tá? Depois eu disponibilizo esses slides, tá? No meu grupo em PDF, se alguém quiser, só me mandar aí, me chamar no WhatsApp, tá? Que eu mando. Vocês podem ler com calma, mas o ideal é que vocês leiam o livro, tá? Aqui eu estou fazendo um resumo bem resumido do livro, tá? O livro ele descreve muito bem, ponto a ponto, isso aqui tudo, tá? Então, essa afirmação, esse ponto 5, fala sobre, dar uma ideia de antiguidade, palavras que têm um teor de antiguidade, como os montes primitivos, por exemplo, outeiros eternos se abatem. Ele também, novamente, reforça a ideia de que o autor não iria escrever isso se fosse feito há pouquíssimo tempo. Né? O 6. Dias numerados, não dias de 24 horas. Então, como eu falei lá, a palavra yom associada a um período e não dias. Então, a palavra dia, na verdade, é um período, tá? Está melhor associada a um período do que um dia de 24 horas. Tá? Ponto 7, analogias do Shabat, a semana do trabalho de Deus. Tem lá Êxodo 20. Então, Deus fala lá, o Êxodo 20, na verdade, o que é interessante, que é usado por, como eu falei
na reunião passada, o pessoal da Terra Jovem, dizer que é uma muralha intransponível, porque Deus fala lá, Êxodo 20, para o povo de Israel, dizendo que da mesma forma que Deus fez lá nos 6 dias, no 7º descansou, vocês têm que guardar o sábado e descansar e tal. E ele usa também essa mesma passagem como, olha, tá vendo? Semana de trabalho de Deus. Deus diz que 6 dias fez, né? No 7º descansou, e o povo, então a gente tem que ter esse descanso em Deus no 7º dia, né? Então, cada um enxerga de uma forma, né? Essa passagem. Tá? Bom, o ponto 8 é um ponto que ele fala da expiação, né? Então, se teve um cordeiro, se teve Cristo morrendo na cruz, né? Ocorreu expiação pelos pecados, então a matança de animais, né? Defendida lá pela teoria da evolução, né? A morte de animais que precedeu todo, né? A evolução, alteração dos seres vivos e tal, até ser o que a gente conhece hoje, ela não deveria ter acontecido. O Terra Jovem sustenta isso, né? Como explicar isso? Por que Deus ia enviar Cristo para morrer? A humanidade e o pecado, né, trouxe a morte através, né, com Adão. Como explicar que muitos seres morreram antes daí, né? Faz sentido ou não? Então, para eles são coisas diferentes. Então, para esse modelo do Terra Antiga, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é expiação, Cristo morrendo pelos homens. Outra coisa é predação animal e morte, né, dos animais. Vou ter um exemplo ali do leão, uma presa com como predador, que é extremamente essencial para a vida que a gente é. Se não fosse as mortes que ocorreram, né, a vida não existiria da forma que a gente conhece. Existe um equilíbrio ecológico que tem que acontecer, né? Então, ele coloca dessa forma, né, que a expiação bem diferente da morte de animais, enfim, de seres vivos em geral. Né, tá? O ponto 9 ele fala da tarde e manhã como um ciclo, né? Com o texto fala lá, vocês lerem aí, foi tarde e manhã, tá? E vai para outro dia, né? Se pegarem lá Gênesis. Então, ele fala desse período, né, que, na verdade, tarde e manhã, e fecha um grande período, tá? Botei uma seta aqui, tá? Só para usar isso, ele reforça. Bom, o Rick Royce, o pensamento dele enfim, ele escreve tem vários livros, eu coloquei 4 aqui, tem vários outros, tá? Ele vai citando não dá para citar tudo, né? Em alguns parágrafos as ideias dele, e ele destaca, né, nisso no livro A Origem, qual o livro que ele usa para defender uma ideia. Então, a ideia do dia-era, que eu falei período, o dia representando períodos, longos períodos, né? Ele fala nesse livro aqui, ó, Matter of Days, tá? Todos eles têm no Kindle, tá? Podem baixar aí, comprar. Bom, o outro é esse aqui, ó. Ele faz um contraponto à teoria da evolução, que é esse livro More Than a Theory. Tá? O outro livro que ele fala do dilúvio de Noé, ele defende a ideia que o dilúvio foi mundial, mas não global. O que isso quer dizer? Que o dilúvio, isso é um outro ponto de discussão polêmico, né? Os criacionistas de Terra Jovem, como eu falei, acreditam na literalidade toda dali do texto de Gênesis e acreditam que o dilúvio foi global. E ele defende a ideia que não foi, né, na Terra inteira, tá? Não ocorreu no globo terrestre inteiro, ocorreu num trecho onde a população mundial estava, né? É onde está o relato, o início de civilização ali, naquele trecho do Oriente Médio ali. Tá? Então, o Hugo Royce ele fala que o dilúvio, então, ele aniquilou a população, né, porque a população estava mais localizada ali. Isso é extremamente polêmico, tem gente que vai dizer que isso é loucura, que não é, enfim. Mas ele defende essa ideia nesse livro aqui, Navigating Genesis. Tá?
Então, ele fala dilúvio mundial, mas não global. Bom, e a gente vai ver que vai ter gente que vai dizer que o dilúvio não foi global, tá? Foi específico para aquele local, né? E outros que vão dizer que ele não aconteceu, foi uma história, enfim, tá? Bom, nesse livro, Ruas Adam também faz um contraponto à evolução, tá? E ele diz que os seres humanos eles são excepcionais, é uma criação que Deus fez com um caráter assim, né, em caráter excepcional, foi algo criado muito especial, né, por Deus, tá? Diferente de todos os outros seres, tá? Bom, ele fala também da migração humana, né, citando trabalhos aí de genética, de DNA mitocondrial, tá? O cromossomo Y, mapeamento de DNA mitocondrial e cromossomo Y também, esse livro. Peraí, tem gente entrando aqui. Vamos lá. E ele fala então da migração, né, do homem, né, ali do pedacinho norte da África, saindo em direção à Ásia e tal, tá? Como a ciência também, né, tem mostrado, tá? Bom, ele fala nesse livro também da convergência dos rios no Éden, que os rios descritos lá em Gênesis, né? Então, na época, eles convergiam para o rio somente quando Deus formou o Éden ali, tá? O Éden, então, ele estava numa posição de forma que os rios emanavam dele e ele defende isso nesse livro com diversos achados, né, científicos, enfim, ele vai mostrando. Bom, ele fala também da criação que ele chama o termo engajada. Então, essa criação engajada significa que Deus agiu de forma milagrosa ao longo do desenvolvimento dos seres vivos, né, e também do universo, tá? E aí a gente vai ver alguns pontos aqui em que ele encaixa isso. Bom, um exemplo que ele fala, né, ele usa essa figura aqui no livro, e ele diz então que nesse aqui ele mostra que a luminosidade do Sol, tá, ao longo dos bilhões de anos de formação do Sol, né? Então, ao longo da formação da idade dele, ele era alta, foi diminuindo um pouco, tá? Chegando em 75%, tem uma curva, depois ela aumentou, né, estabilizando mais ou menos em 100% a luminosidade. Lembrando que a idade do Sol é similar aí à idade da Terra também, tá? Então, assim, isso significa o quê? Que ao longo da idade da Terra, se a luminosidade do Sol aumentou, tá? Se isolarem da curva aqui em diante, para o lado direito, tá? De 1 aqui a 6 bilhões e tal, a temperatura da Terra também subiu. E aí? Né? E aí ele diz que esse aumento de temperatura, essa oscilação, ela bate com a extinção de algumas espécies, né? Com eventos de extinção de espécies, que a ciência já mostrou, né? E ele diz que, e por outro lado também, em contrapartida, ele fala isso, mas ao mesmo tempo, mais na frente, no texto, ele vai dizer que esse aumento de temperatura era para ter aniquilado as formas de vida da Terra, né? Completamente. Então, né? A condição da Terra, né, é impossível, né? Mas Deus sustentou isso, né? Então, ele de forma milagrosa, né? E aí que vem, né, enfim, isso é um ponto que ele é muito polêmico, e o pensamento dele, até quando eu lendo o livro, tentando entender o ponto dele, fica até complicado para mim, porque eu fiquei pensando assim, pô, não dá para entender, porque ele usa esse aqui, por exemplo, ele vai tirando de artigos científicos, ele entende a criação do universo, a formação das estrelas, é a área dele, né?
Ele vai mostrando os gráficos, mas só que ele interpreta no final de uma forma estranha. A ciência já explica isso de diferentes formas, tá? Isso, na verdade, ele não aniquilou as formas de vida na Terra, porque elas foram se adaptando, foram evoluindo de formas diferentes, tá? E tem outras questões, formou a atmosfera, bloqueou a luz solar também, isso ajudou a temperatura a não subir tanto, tá? Então, algumas coisas ele abstrai, ele é mais ou menos assim, ele vai pescando e ele interpreta o que ele quer. Ele pega as informações que ele quer para fazer a linha dele, né? Tá? Como quase todo mundo faz, né? Eu vejo um problema aí de interpretação científica, né? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, vamos seguir aqui. Outro ponto que ele levanta no livro, essa figura aqui, ó. Essa figura mostra o nível de oxigênio atmosférico, tá? Lá de 0 a 20%, aqui, ó, no eixo Y, aqui X, desculpa, é a idade da Terra, tá? Então, 0 aqui é 4 bilhões de anos. Então, ao longo da idade da Terra, o nível de oxigenação foi mudando, né? Aqui mudou lá, quer dizer, foi mudando depois lá, chegou em 2 a 2,5 bilhões de anos. Teve um aumento do nível de oxigênio atmosférico, com quase 5%, mais ou menos. Depois se estabilizou, lá para 4 milhões de anos, ele explodiu, aumentou bastante, chegando que é hoje que a gente usa aí 20%. Tá? Lembrando assim, que o 8% de oxigênio já é difícil para alguém sobreviver, conseguir respirar. Tá? Então, ele diz que essa alteração brusca de oxigênio seria também incompatível com a vida na Terra. Mas Deus milagrosamente sustentou isso e foi atuando para manter a vida, para que a vida conseguisse sobreviver, né? Todos esses picos, né? E Deus atuou na arquitetura dos seres vivos para eles sobreviverem, se adaptarem bem a essas alterações, tá? Segundo ele, tá? E mais novamente, esse artigo aqui, onde tem essa figura, é um artigo de 2007. Além de estar desatualizado, ele não traz informação completa do artigo. O que é interessante quando vocês lerem o livro, tá? A gente vai na última reunião vai contrapor as réplicas assim, né, deles também, porque o livro o autor coloca o ponto de vista dele e os outros fazem réplicas, tá? E aí nas réplicas as pessoas citam, né, os pesquisadores que seguem a linha do criacionismo evolucionário, né? Até o design inteligente vão criticar ele falando que ele não leu o artigo corretamente, né? E que isso a ciência explica, tem evidências. Bom, que evidências a ciência tem? O próprio artigo já fala no título, né? Se vocês pegarem esse artigo para ler, é um artigão muito bom na Science, tá? Revista de alto prestígio, alto impacto. Esse aumento de oxigênio fez com que teve uma explosão de crescimento dos seres vivos, né? Os seres vivos começaram a aumentar o tamanho corporal, inclusive, porque tinha mais abundância de oxigênio, tá? Então, permitiu uma quantidade de abundância de vida muito grande, com isso aqui. Isso é comprovado em achados fósseis pra caramba, né? Bom, resumindo, então, está chegando aqui já no finalzinho. Bom, deixa eu botar aqui. Essa frase eu copiei e colei do livro, tá? Ele resume, então, um pouco do pensamento, que ele fala assim, ó, em relação ao dia-era, tá? Ela fornece um relato preciso da transformação da Terra de uma esfera sem vida para o lar de um grande número de seres humanos capazes de receber a dádiva da vida eterna de Deus.
Se os dias da criação em Gênesis 1 são de 6 longos períodos de tempo consecutivos, e o sistema de referência para o relato de Gênesis, de 6 dias, é a superfície da terra coberta de água, está lá em Gênesis 1, 2, J, tá? 38, de 8 a 9, a passagem possibilita uma narrativa da criação em perfeito acordo, tanto descritiva quanto cronologicamente, com o registro científico estabelecido. Então, nessa frase aqui, ele colocou uma coisa que eu achei interessante, que eu destaquei, que ele fala do lar. Tá? Então, o John Walton, ele é um pesquisador da área da língua hebraico, ele vai defender que, na verdade, a gente estava lendo Gênesis, a gente lê Gênesis com a cabeça de hoje, com a ciência de hoje, a gente não vai entender Gênesis da forma que deveria, né? Não é a mensagem que Deus quer ali. Deus está falando da construção de um lar. É como então John Walton dá um exemplo de um casal convidando uma pessoa de fora para jantar na casa deles, e esse convidado, ao invés de perguntar da vida do casal, né, como é que eles estão, pergunta assim: sua casa qual é a estrutura dela? É de madeira? A estrutura da coluna do telhado é isso? O basement é aquilo, né? O que é feito as colunas, qual o material, como um engenheiro, né? Então ele fala, o Gênesis você não pode ler ela como uma obra de engenharia, né? Ela não segue uma ordem de engenharia, até porque se a gente for pensar biologicamente a ordem não funciona, né? Ali. Então ele fala que é preciso, Deus fez a chamada acomodação para o povo daquela época. Qual era a construção do povo daquela época? Que a abóbada celeste, teto de bronze, os luminários ficavam presos nesse teto, né? Terra plana, tudo aquilo, né? Então, a acomodação da linguagem é para aquele povo. O povo não ficou pensando assim, poxa, realmente é o homem, a Terra tem tantos bilhões de anos, entendeu? Então, assim, John Walton fala disso, e eu acho que o Hugo Royce ele pegou um pouco dessa ideia do Walton, do lar. Eu acho que essa leitura de Gênesis como um lar, no meu ponto de vista, é fundamental para a gente não entrar em choque com a ciência. Tá? Bom, então ele fala que a passagem possibilita uma narrativa da criação em perfeito acordo, tanto descritivo como cronologicamente, com o registro científico estabelecido. Então, o Hugo Royce ele acredita assim nos achados científicos, né? Só que ele faz, como a gente diz, dá umas escorregadas. Ele vai lendo, pegando a literatura científica, e só que não de forma completa, não fazendo as interpretações mais adequadas dos achados. Tá? Mas ainda acho melhor a leitura científica do que o Terra Jovem, que aí é mais complicado, na minha opinião. Tá? Bom, gente, vou abrir aí para perguntas, tá? Vamos falar aí o que vocês acharam, dúvidas sobre outras visões, sobre Gênesis. Pode perguntar aí à vontade agora. Oi. Oi. Opa. Eu tenho uma pergunta sobre o dilúvio. É só essa teoria que fala que o dilúvio foi pontual ou existem outras teorias que defendem a mesma ideia? Tem teoria. Não, você está falando se tem teorias que defendem que ele não é pontual, é isso? Não entendi. Isso. Então, porque tem a ideia do dilúvio como global, né? E a ideia do dilúvio como pontual. Sim, então, sim, tem diversas linhas. Então, como eu falei, o Hugo Royce, ele fala, voltando lá aqui, ó, nesse livro Navigating Genesis, né, que é um livro só sobre isso, basicamente, ele vai falar do dilúvio que foi local, mas ele chama de mundial. Por quê? Porque a população mundial estava próxima
aquele local, né? Lá onde Noé desenvolveu, né? Fez a arca e por aí vai. Então, a humanidade toda estava naquele ponto. Então, o dilúvio, só naquele pedaço, naquele trecho não global, ele aniquilou a humanidade. Tá? A questão do dilúvio é uma questão, por exemplo, se você for lá pegar, a gente vai subir no YouTube a reunião passada, do criacionismo de Terra Jovem, eles acreditam que tem achados científicos que comprovam lá no Grand Canyon, onde vão dizer, tem os pesquisadores do Ancerogenesis, que existem evidências científicas que comprovam que ocorreu um dilúvio global. Mas, inclusive, uma das evidências que ele fala no livro, né? O Ken Ham fala que o achados de grandes depósitos, né, vegetais tal, e fósseis de animais e no topo de grandes montanhas, né, de montes altíssimos, tal, por exemplo. Mas isso é perfeitamente explicado pela ciência, pelas plataformas continentais, né? Isso porque, né, ao longo do choque das placas, uma placa emergiu, né? E aí por isso que você encontrou depósito lá em cima. Ele vai dizer que isso é uma evidência do dilúvio, por exemplo, entendeu? Então, e ele não arreda o pé, vamos dizer. Então, assim, cada um coloca óculos para enxergar o que é, tá? Então, tem ponto de vista, tem gente cientista que vai dizer que mas a massa científica até hoje não tem evidências, né, nenhuma, a fato é esse, né, do dilúvio global. A evidência científica do dilúvio global, ela não existe, tá? Então, o que tem são alguns artigos, né, muito velhos, né, que os arqueólogos na época tinham essa cosmovisão e acreditavam que era aquilo, mas isso já caiu por terra há muito tempo. Pode conversar com alguém da geologia aí que vai te falar. Então, assim, é uma questão complicada. Agora, pode ter acontecido e não ter evidência? Sim, a ciência não é total, né? A ciência não encontrou ainda, né? Provavelmente. Mas é uma questão complicada de a gente afirmar, né? Mas alguns já se posicionaram e já tem uma linha que eles defendem, né? Para isso, tá? Acho que eu respondi. Consegui ajudar um pouco essa pergunta aí? Ajudou bastante, principalmente quando você explicou a questão do dilúvio mundial, não global. Eu achei muito legal essa abordagem. É uma abordagem que ajuda, né? Assim, muitos vão falar, né, que é verdade e são fatos. John Walton também tem um livro falando do dilúvio. Tem evidências de dilúvio em outras culturas, né? Em outros livros sagrados de outras religiões, né? Então, provavelmente aconteceu. Agora, se aconteceu da forma exatamente que está, né, exatamente da forma que está na Bíblia, já é outra questão, tá? Depende da forma como a gente vai encarar, né, a leitura do livro, né? Bom, gente, mais alguma pergunta? Ô, Gilson. Opa. No começo, você tinha dito que essa não seria a sua posição, né, pessoal, né? A minha pergunta seria, bom, seu ponto de vista, qual o principal ponto de divergência, assim, com a sua visão, assim, só para eu ter uma ideia? O principal ponto de divergência dessa visão, teoria. mas Isso, dessa especificamente, dessa visão com a minha? Isso. Bom, eu vou falar a minha, na verdade, eu vou falar que é a criação chamada de criação evolucionária, tá? Legal. É a próxima. Depois, o último é o design inteligente. Então, na verdade, a criação evolucionária ela vai concordar com isso tudo que está aqui, praticamente, só vai divergir nos achados científicos, né, da teoria da evolução, que formaram, né, em 200 anos a teoria da evolução, né? E o que ele rejeita, a diferença é essa. Acho que a diferença minha para o Hugo Ross ele rejeita
a teoria da evolução, mas ao mesmo tempo ele usa diversos artigos, né, que embasam a teoria da evolução, né, a migração humana, DNA mitocondrial, cromossomo Y, que está naquele outro livro, né, por exemplo, né. Eu não falei aqui, mas é uma das coisas já que eu falei do DNA mitocondrial, mas ele no livro, nos parágrafos, ele fala de alguns artigos científicos que fala que a humanidade veio lá de 1.000 pessoas, e por isso que dessas 1.000 é facilmente, daqui a pouco, vai sair um outro artigo dizendo que vieram de 2, né? Adão e Eva, os Adão e Eva históricos, que é outro ponto polêmico, se Adão e Eva foram históricos ou não. Então, aí, ou seja, eu concordo com o artigo, concordo com a ciência, que a ciência está chegando lá, mas dizer que vai chegar, por exemplo, o Hugo Royce disse que vai chegar facilmente de 1.000 para 2. Eu falei, não sei se vai chegar. Ou melhor, eu falo, para mim, acho que isso não importa tanto, na verdade, tá? Mas o que eu acho, Charles, então, assim, eu não tenho como não aceitar as evidências da evolução, que elas são muito fortes, né? Não dá para você negar ela, tá? Eu não nego, tá? Eu só acho que não tem, para mim, não tem choque nenhum, e eu vou falar disso, né, na próxima criação evolucionária, tá? Porque aquela leitura, é a questão da leitura, como ler Gênesis, tá? A questão toda é essa. Tá? Eu não vejo problema algum nisso. Inclusive, eu acho que como eu falei na última reunião, a criação do Terra Jovem, eles defendem aquilo como uma apologética. Se você não acredita no Gênesis literal, você está fazendo uma má influência, você é um cristão ruim, você não acredita nas Sagradas Escrituras, mas basicamente isso que eles defendem, tá? E a minha experiência de vida, e se você ler as réplicas dos outros pesquisadores no livro, vai ver que fica claro que é muito pelo contrário. A minha experiência é muito pelo contrário. Se você defende a Terra Jovem, é aí que você vai criar uma divisão maior ainda. As pessoas vão se afastar, você não vai criar diálogo nenhum, né? O que leva as pessoas a se afastarem é justamente porque o Terra Jovem defende que os jovens estão saindo da igreja, ele faz toda uma abordagem no livro histórica, mostrando que os jovens estão saindo, estão deixando o evangelho, né? Por causa que não estão pregando mais Gênesis literal. Então ele confunde Gênesis com a Bíblia inteira, né? Então, eu acho que é justamente o contrário. Então, para mim, fazer uma leitura de Gênesis adequada para a cosmovisão que eles tinham na época do livro, aí sim. Se a gente, então, eu defendo isso e pego e defendo as evidências científicas, que elas vão cada hora saindo coisas novas, né? A ciência vai evoluindo e a gente passa a ter uma visão de forma diferente, né? O John Lennox, por exemplo, ele dá um exemplo lá que por que muitos chegaram a criticar Copérnico naquela época, o Galileu, né, da Terra no centro do universo e tal. Por quê? Porque era a visão cristã na época, né? E ninguém tinha problema em ler Salmos, ou ler Jó falando dos fundamentos da Terra, que Deus fez os fundamentos, Deus está, tal. E eles acreditavam que aquilo era literal. Mas por que a gente hoje, se eu falar para alguém que a Terra é plana, se bem que tem o pessoal que diz, se falar Terra plana, o fundamento da Terra, o pessoal vai rir. Por quê? Porque a ciência avançou, né? E a gente encara o livro de forma poética, diferente, né? Então, eu acho que é isso. A nossa visão, a gente tem que estar atento para a visão, ela vai mudando. Não que você deixe de acreditar nas Sagradas Escrituras, muito pelo contrário, né? A ciência, né? A gente vai abordar também isso. O McGrath fala muito isso, né? No Ajuste Fino do Universo, teologia natural, uma nova abordagem. A ciência, o método científico te dá uma lente adequada para você enxergar depois uma boa teologia, entendeu? E fazer uma boa leitura também das coisas. Então precisa ter uma adaptação, né? Que acho que a gente já faz naturalmente, né? Mas às vezes a gente fica com receio, né? Legal.
legal também, né? Eu tenho visto particularmente alguns teólogos hoje em dia defendendo, mudando, né, um pouco dessa visão, né? Vendo principalmente Gênesis 1 ali como um texto ali especial no sentido literário, né? Que não deve ser interpretado de forma literal, né? E eu acho que tá mudando bastante isso. É bem legal, bem legal. Valeu, cara. Obrigado. Então, depois pega lá no YouTube, né, quando a gente fala, como eu falei do Terra Jovem, né, a gente precisa de quebrar alguns estereótipos, né, tem estereótipos dos dois lados. A questão é que a Gênesis sempre, o Terra Jovem defende que todo mundo acreditava que a Terra, Gênesis era literal. Isso começou depois que veio Darwin, não tem nada a ver, entendeu? Isso é completamente equivocado. Já falei, Agostinho já acreditava que isso não era literal. Então, vários teólogos já vieram falando isso de longa data, né? Então, a questão é só como... A questão é você usar isso como confronto e como que você encara, né? Na verdade, a teoria da evolução. Então, por isso que a ABC2 tem essa coisa. A gente está aqui discutindo fé cristã e ciência, né? A gente tem que ter esse diálogo, né? Na verdade, não tem choque nenhum. Eu sempre fui criado em cima do choque, né? Que não... Só que isso aí não existe. São estereótipos que são criados, né? Tá? E vê lá também no Terra Jovem, ele coloca a culpa em Darwin. Só que não, também Darwin não foi. O culpado foi o secularismo, o iluminismo que tomou conta aí, enfim, foi exatamente a forçar a goela abaixo a insistência com o crescimento de Terra Jovem, que para mim que foi um problema maior. E eles falam que não. O problema é o contrário, não pregar a Terra Jovem, dizer que no literal que aí você começa a negociar para eles as Sagradas Escrituras, né? Eles, por exemplo, você já prestou atenção na Confissão de Fé Batista, lá da 1689, Charles? Capítulo 4 fala que Gênesis é literal, por exemplo. Então, por exemplo, a igreja está adotando essa confissão de fé. Aí, se adotar essa confissão de fé, quem não acredita que é literal não vai ser membro, né? Por exemplo, é engraçado, mas não é. Mas também na mesma confissão falar que o Papa é o capeta, né? É o anticristo. Então, assim... Eu creio que vai ter algumas ressalvas ali. Não Não, tem como. eu tô brincando, vai ter ressalva, mas eu tô falando assim, porque era a mente da galera, do povo, assim, né? Porque eles nunca pensar que porque não seria para eles, né? Mas é isso, gente. Mais alguma pergunta? Ninguém quer colocar alguma coisa? Viviane quer comentar? Oi, Gilson. Eu cheguei lá para o final, mas gostei muito do que você falou de confundir Gênesis com a Bíblia toda, né? E aí achar que se a gente não lê Gênesis de forma literal, não pode ler a Bíblia toda da forma correta. Aí eu acho... Uhum. Deu uma cortada, né? Alô? Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Voltou. Não, gostei muito do que você falou de confundir Gênesis 1 e 2 com a Bíblia toda. E aí a forma de ler também. Porque muita gente fala que se não lê, é o que você acabou de falar, né? Se não lê Gênesis 1 e 2 da forma literal, você vai confundir e vai negociar vários princípios no restante da Bíblia e é muito equivocada essa visão. Sim, pois é. Exatamente, né? A gente tem que ter sempre a humildade, né? E a certeza como cristãos, né? Que a gente está lidando com almas, abraçando, sempre buscando diálogo, né? E ter a ideia, a plena certeza que a ciência não explica tudo, né? E nunca vai explicar, né? Senão isso aí não é ciência, pode chamar de outra coisa, clarividência, sei lá, não sei o que quiser. Mas não é um método científico, ele tem as limitações, claro, né? Então,
e da mesma forma tem muitos mistérios ali, né? Que não estão claros na linguagem, que não era realmente a ideia do autor, né? Mas que vem na nossa cabeça hoje, como o John Walton fala no livro, que a gente vai estudar esse livro também, que é bem legal, que é por causa da nossa mentalidade científica atual, né? Muito avançada, né, a nossa leitura. Então, a gente precisa pensar lá, né, a cosmovisão daquela época para a gente fazer uma leitura mais adequada, né? Mas, enfim, é isso, gente. Mais alguma? Diego tá aí. Show de bola, legal. Bom, é isso aí, gente. Vou encerrar aqui, então. Vou fazer uma oração para encerrar. Bom revê-los aqui, alguns aí pelo nome, alguns no áudio, tá? Nossas reuniões são quinzenais, tá? Então, sextas-feiras, a próxima daqui a 15 dias, né? Vamos manter esse horário por enquanto, mas a ideia é mudar isso para um horário à tarde, uma coisa assim na semana, mas vamos ver ainda, tá? Bom, novamente, quem tiver interesse no material desse que eu falei em PDF, que foi uma parte bem pequena, né, do livro, de um capítulo do livro escrito pelo Hugo Ross, tá? Do livro chamado A Origem, é um livro com a edição da ABC2, junto com a Thomas Nelson Brasil, que tem o ponto de vista em relação à origem de cada autor, de cada expoente, né, de uma linha de pensamento. Tem a criação Terra Jovem, Gênese Literal, criação Terra Antiga, que eu falei agora, o criacionismo evolucionário, que eu vou falar ainda, e o design inteligente, que eu também vou falar, tá? Então, são as 4 visões maiores assim que regem, lembrando que você tem diversas subdivisões, vai ter gente que é design inteligente, terra jovem, design inteligente, terra antiga, que, enfim, que vai intercalar, né? Mas essa é uma forma da gente separar as 4 visões maiores assim, tá? Então, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa reunião, obrigado pela vida de cada um, obrigado por estarmos falando também, compartilhando a Tua palavra, Senhor, que a gente possa ter mais maturidade para entender, Senhor, a leitura de Gênesis, as Sagradas Escrituras, Pai, amar o próximo, nos preocuparmos com as almas. Toma conta, Senhor, do nosso ensino, Senhor, das universidades. Toma conta, Senhor, dos jovens que estão entrando aí no mundo acadêmico, sendo atacados pelo naturalismo, diversas ondas, Senhor, que eles possam saber, Senhor, possam aprender, Senhor, a lidar com essas dúvidas, Senhor, e criarem maturidade cristã e crescer em Ti, te amando sobre todas as coisas. Obrigado por tudo, toma conta de vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Maravilha, gente. É isso aí. Um grande abraço a todos aí. Bom fim de semana. Bom? Beijão. Valeu, Gilson. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau.